Então, bom dia, pessoal. Aqui a gente vai falar um pouquinho hoje sobre a programação básica de GUIs, tá? Só para a gente pontuar o que vem a ser esses GUIs, tá? Uma GUI, tá, é uma Graphical User Interface, tá? Ou seja, uma interface gráfica de usuário, tá? Ou seja, é quando a gente, em qualquer tipo de linguagem de programação, a gente cria uma interface que seja visual, né, com componentes interativos e permitam ao usuário lidar, né, trabalhar com a aplicação, com o sistema, através dessa interface. Isso contrasta com as interfaces caractere, né, em que você tem apenas aquele texto, né, e uma entrada de teclado, em geral, no qual o usuário tem que ir digitando as informações. Quando a gente começou com algoritmos, basicamente, essa é a única forma que a gente tinha para poder interagir com o usuário. Então, agora, a gente vai enriquecer um pouco essa interação com as interfaces gráficas. Bem, no Java, a gente tem, dentro, né, da plataforma Java, um pacote, né, específico para interfaces gráficas. Esse pacote ele é chamado de Swing, tá? É o nome que foi dado por ele. Nas primeiras versões do Java, havia um outro pacote, que era chamado AWT. Né? Esse AWT era Abstract Window Toolkit. Tá? Esse AWT, como era a linguagem Java no início, ele era muito simples, né? O usuário tinha que fazer muito esforço na programação para poder desenvolver as suas interfaces gráficas. Com o Swing, tá? Isso facilitou bastante. Tá? Qual que é a vantagem da gente utilizar o Java com o Swing, né? Ao invés de utilizar uma outra linguagem e fazer específico, né, uma aplicação nativa? Tá? O Swing ele tem uma característica em que ele usa o padrão Java. Então, o que vai acontecer? Se eu tiver com a minha aplicação Java no Windows, se eu tiver com a minha aplicação Java no Linux, né? Se eu tiver transportando ela para um ambiente mobile, né? Se eu tiver levando ela para um ambiente web, desktop, o que vai acontecer com essa aplicação? Ela praticamente não vai alterar quase nada no seu comportamento, na sua visualização. Por quê? Porque quando você criar essa interface, ela não vai estar rodando no ambiente nativo direto, né? Ou seja, o ambiente daquele sistema operacional, daquela plataforma. Ele vai estar com a camada do Java, né, sobre esse sistema operacional, sobre essa plataforma, e o Swing vai agir ali criando os componentes que são próprios do Java e não da plataforma, tá? Bem, então, quando a gente, né, o que tem essas características principais do Swing? Tá? Ela tem um grande conjunto de componentes de interface, que a gente já vai mostrar quais são. Tá? Ela tem facilidade de transferência de dados, então dá para trabalhar com aquelas premissas, né, de cortar, copiar e colar. Né? Também é fácil para a gente internacionalizar, então eu faço uma interface hoje que é para o ambiente do Brasil em português, né, com o ponto para milhares, com a vírgula para decimais, né, com sinal de real, coisas desse tipo. É muito simples eu fazer esse transporte, por exemplo, para o ambiente dos Estados Unidos, onde você inverte, né, você tem o vírgula para milhares e o ponto para decimal. Então, dessas coisinhas que você tem na mudança, né, de um país para outro, de uma língua para outra, o Swing permite a gente fazer isso, tá? A gente também tem alguns recursos de acessibilidade, como a mudança de fontes, mudança de cor, contraste, né, tamanho da visualização da interface, é possível colocar essas coisas, tá? E também nós temos o suporte, né, para as premissas de desfazer e refazer, né? Aquela questão de você faz uma ação e quer desfazer. Então você tem ali o undo e o redo, que em muitas aplicações a gente conhece como Ctrl+Z, né? Para poder desfazer aquilo que foi feito. Tá? Então, vamos dar só uma olhadinha rápida em alguns desses componentes que nós temos na Swing, tá? Que é comum na maior parte dos ambientes, né, de sistemas operacionais, mas aqui são próprios do Java, tá bom? Então, aqui, ó, esses são, digamos assim, os principais componentes, né, que a gente pode relacionar para o Java. Tá? Então, a gente tem o JLabel, que é para colocar rótulos e textos, o Radio Button,
que são aqueles botões de rádio. Você tem várias seleções e apenas uma delas pode ficar selecionada. A gente vai fazer uma explicação mais detalhada de cada um desses componentes. Aqui é só uma passada rápida para a gente ver o que tem. Então, nós temos o text field, né, que é um campo de texto, né, para você fazer digitação de textos pequenos, né, não é para fazer aquela digitação de um texto longo, né, de várias linhas. A scroll bar, né, para a gente poder fazer, quando você tem uma imagem grande, quando você tem um texto grande, e você precisa navegar tanto horizontalmente quanto verticalmente, você tem a scroll bar. Você tem os sliders, né, quando a gente tem uma faixa numérica e precisa mostrar valores nessa faixa numérica. Password field, né? Você faz a digitação, mas ele não mostra o que está sendo digitado, né? Ele coloca aquele bolinha, 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 quando você está fazendo a digitação da senha, né? O editor pane, para você fazer digitação de textos, né? Internal frame, para criar janelas dentro de janelas, o color chooser, para você fazer a escolha de cores no padrão RGB, né? O outro padrão que a gente vem a definir, o JButton, para fazer botões de interação, os button groups, que vão trabalhar junto com o radio button, a gente vai ver como que isso funciona. A text area, para textos que comportam mais do que uma linha. Tá? O painel de scroll, que trabalha junto com o scroll bar para fazer a movimentação horizontal e vertical de um texto. As progress bars, isso é muito legal, porque a gente vai poder permitir ver quando tem um processo longo que está acontecendo na nossa aplicação, você vai vendo aquela barrinha, né, até o 100%, para ver o quanto que está andando, né? Senão o usuário não fica achando que está parado, que não está acontecendo nada. Os spinners também para valores numéricos, no qual a gente tem um pequeno campinho para valor e vai variando esse valor para cima ou para baixo. As árvores, né, que isso é muito parecido com o esquema de diretórios, né, de pastas que a gente vê, né, que você clica e vai abrindo, e ele vai mostrando toda uma hierarquia de componentes que a gente tem. Painéis sob camadas, né, você tem vários painéis e eles podem ser trocados facilmente na aplicação e você mostra rapidamente o que está acontecendo numa ação ou em outra. O File Chooser, para você poder fazer escolha de arquivos. Então, o File Chooser vai te permitir fazer uma seleção dentro de pastas e dentro dessas pastas os arquivos e outras pastas que vêm a existir dentro dessa estrutura, né? Aqui outros componentes que nós temos, né? O Toggle Button, que é parecido com o botão de ação, só que ele é aquele botãozinho que fica pressionado, né? Se você clicar de novo, ele libera. Então, é um botão que fica pressionado ou não. O Combo Box, né? Onde você tem uma lista que desce, então ele só aparece um componente, mas quando você clica nele, ele abre toda uma lista. O JPanel, né? Para a gente permitir visualizar uma série de elementos, que podem ser imagens, que podem ser textos, que podem ser vídeos e coisas do tipo. Os menus, né, para você incluir um menu com itens de menu numa aplicação, no sistema. O split pane, que são painéis que são divididos, e aí você pode mudar o tamanho de cada uma das áreas. Separators, para você organizar melhor uma lista que você tem. Tabelas, né, em que a gente vai mostrar muitas vezes o conteúdo de um banco de dados com suas linhas, né, e seus registros e as colunas que possuem nessa tabela. O Desktop Pane, né, que é um painel que a gente vai também exibir conteúdos. JFrame, que são as nossas janelas, tá? Aqui embaixo o JDialogs, né, que são aqueles diálogos de comunicação com o usuário, então são em geral janelas que têm uma ação rápida, em qual o usuário só dá alguma opção e ele já armazena ou faz uma próxima atividade. Os Option Panes, que são tipos especiais de diálogos, a gente já vai ver, hoje a gente vai mostrar bastante exemplos dele, tá? A Toolbar, que é para você colocar aquelas barras de ferramentas, né, com ícones e facilitar ao usuário as ações mais comuns num determinado sistema. O Text Pane, para mostrar textos editados. O Formatted Text Field, no qual a gente vai mostrar valores
que tem uma formatação específica, por exemplo, como um CPF, né, que tem os pontinhos, e o hífen, em datas, né, que eles têm que ter 2 dígitos, barra 2 dígitos, barra 4 dígitos por ano, né, telefones, por exemplo, que a gente vai mostrar o DDD entre parênteses, e coisas desse tipo, em que o campo de digitação precisa ter uma máscara, né, uma formatação específica. Os menus de contexto, né, que são aqueles famosos menu pop-up, por exemplo, quando a gente clica com o botão direito, isso aqui é um pop-up menu, tá? Os painéis com abas, né, para a gente poder ter várias informações, para a gente não criar várias janelas separadas, a gente cria ela como abas, né? As listas de informação, a gente pode selecionar diversos itens numa pequena lista, e os checkbox para a gente poder fazer seleção de várias opções ao mesmo tempo, né? Eles contrastam com o Radio Button, no que o Radio Button você só coloca uma opção e as outras são desmarcadas. O checkbox você pode selecionar várias, tá? Então isso aqui é só uma geral, tá, dos principais componentes que a gente vai ter para trabalhar com interfaces gráficas, tá bom?